Olá, nós vamos começar hoje com uma aula interessante, uma conversa boa sobre a formação de esquemas mentais e aprendizagem significativa, né? É interessante pensar um pouco sobre as teorias de aprendizagem, como é que isso dialoga, por exemplo, com a tecnologia, com os recursos tecnológicos, com a mídia, com a comunicação, enfim. Pensar o design educacional, mas também entender que por trás de toda essa organização e planejamento que tem numa plataforma digital, numa plataforma onde os conteúdos, onde as atividades estão presentes, tem uma forma de entender para que serve a educação, para que serve o conhecimento e por que ele é tão importante. E aí eu posso começar com uma pergunta que é sobre o tipo de conhecimento que a gente trabalha com os alunos, não é? O que nós estamos ensinando para os alunos? É importante? Por que é importante? Onde que ele vai utilizar esse conhecimento? Então agora, no começo, eu vou falar um pouco no geral sobre as teorias e os aspectos importantes sobre a construção do conhecimento. O conhecimento, ele é um processo que o sujeito vai adquirindo ao longo da sua vida. Para alguns teóricos desse campo, desde o momento em que a criança nasce, as estruturas mentais estão sendo formadas e na interação com o outro, na interação com outra criança e com seus adultos, e com os adultos que cuidam, que estimulam, ela vai desenvolvendo. A formação de esquemas é interessante, porque se nós pensarmos, por exemplo, na teoria piagetiana, na epistemologia genética, toda a ação, todo o processo de aprendizagem tem um esquema, tem uma organização mental que faz com que a criança, no momento seguinte, assim que ela organiza, assim que ela assimila aquilo que ela está vivenciando, que está experienciando, ela vai aos poucos acomodando e vai dando sentido para aquele ato ou para aquela informação, enfim, qualquer que seja as questões que estão colocadas para ela aprender, né? Esse processo, não é? Que desde a criança sugar, mamar, brincar, jogar bola, comer, enfim, todas essas ações requer uma estrutura, requer um esquema mental. Por quê? Porque ela vai associar depois a outras coisas. Vamos pensar um pouco, não é? E trazer um pouco para a matemática e ver, por exemplo, quando a criança está construindo a noção de número, por exemplo, de quantidade, a noção de conservação de medida. Então, cada vez que ela apresenta um elemento que nós apresentamos, por exemplo, uma medida de quantos passos, qual a relação de passo com o número, né? 1 centímetro está para tantos passos. Se a gente faz essa relação na métrica, com certeza a criança vai construindo, desde de brincar, desde o momento que ela está engatinhando, se está perto, se está longe. Então, olha só, né? Deixa eu retomar um pouco com vocês. Os esquemas estão muito associados com essas noções de conservação. Noção de superfície, de medida, de quantidade, de volume, que fazem parte do raciocínio lógico-matemático da criança, né? Não só da criança, mas de qualquer sujeito, né? De qualquer ser humano, e que na medida em que ela vai se apropriando desses esquemas, se apropriando da construção desses conceitos, ela consegue, por exemplo, depois saber se tem mais ou menos numa determinada vasilha, ela vai saber contar, ela vai saber qual é o sentido da soma, da multiplicação, da divisão, o que significa isso. O que significa, por exemplo, num cálculo de fração, 1 está para, né, x. O que significa estar para alguma coisa, né? Uma letra, uma variável que ela tem que se apropriar.
Então, essas atividades, por mais simples que elas sejam na sala de aula, ela tem uma complexidade muito grande do ponto de vista da construção do conhecimento. E isso é um conhecimento que não pode ser só transmitido, porque a transmissão do conhecimento, ela não é uma coisa, ela é cumulativa, mas só transmitir não adianta, porque a criança não é um depósito de informação. Ela precisa associar isso a uma compreensão e praticar de outras formas para ela entender o raciocínio, para ela entender como que se pensa. No momento em que ela tem, então, e que ela dá sentido para aquilo que ela está fazendo, né, ela começa a dar um significado. E esse significado não será pela fixação de um exercício, não será pela memorização de um exercício. Não que a memorização, que a memória não seja importante no desenvolvimento da inteligência, mas só a descrição, só essa memorização, só a fixação, não basta para a criança aprender. E essa, então, é uma base teórica que vai dar elementos para a gente pensar como que ele vai compreender conceitos, os fenômenos e fatos que existem na realidade. Os conceitos, como esses que eu estou falando, de quantidade, de volume, de medida, de superfície, né? De área, entender, por exemplo, o que é um triângulo, o que é um quadrado, no futuro, o que é uma equação de segundo grau. Ok, eu estou falando dos dados, mas, bom, e a matemática, e a informática, e a tecnologia, onde é que entra nisso? A tecnologia, ela vai entrar para dar suporte no exercício, para dar suporte para a criança, mas ela não substitui toda essa relação que existe entre professor e aluno, e entre os pares, entre os alunos, não é? Então, primeira coisa, superar a memorização e dar relevância para as práticas pedagógicas, esse é um processo de aprendizagem que está relacionado ao significado daquilo que ele está aprendendo. Então, uma aprendizagem significativa, ela tem que vir sempre associada a uma ação real para que ela possa, na vivência, não só criar os esquemas, né, entender, assimilar e acomodar e obter o equilíbrio, porque quando ela compreende, ela equilibra, então tem um processo de equilibração que é importante, e essa é a discussão que a epistemologia genética faz. Por outro lado, a gente está preocupado no nível de conhecimento da criança, como é que a criança sai de um nível para o outro, nível de conhecimento, qualquer coisa que ela aprende, ela consegue, então, avançar e aprofundar esse conhecimento que ela tá tendo, né? Então, esse é um processo que muda totalmente a forma como eu entendo o processo educativo. Não é? Por quê? Porque entender que a aprendizagem tem que ser significativa pode parecer óbvio, toda aprendizagem tem que ser significativa, senão ela não realiza. Mas, na verdade, no real, é que pouco acontece isso, porque a gente não leva em consideração a vivência da criança, o conhecimento prévio que ela traz, não é? De vivência, por exemplo, dela, em fazer conta, em comprar alguma coisa para o pai, para a mãe, enfim, de receber o troco. Essa vivência que é há tantos anos falada, décadas que já se fala disso, muitas vezes não se coloca na sala de aula para a criança aprender e, de fato, dar um significado um pouco mais robusto para aquilo que ela está aprendendo. Então, o objetivo central de um processo de ensino-aprendizagem é estimular os alunos, ao engajar a atividade, buscar novas formas de solucionar outros problemas. Então, eu tenho que ir sempre complexizando, respeitando a faixa etária, complexizando as atividades deles. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo que a gente tem essa dimensão, potencializa a atividade, potencializa os ambientes escolares, a gente vai levar em consideração um aspecto, por exemplo, que tem na BNCC, da matemática, inclusive, né? Que é o uso das tecnologias, pensar por resolução de problemas, pensar
a aprendizagem significativa, entender cognitivamente como é que esses alunos, como é que eles agem, como é que eles vivenciam na sala de aula e como que eu vou exercitar, e essa é uma das competências que tem na base, na competência geral da base, como é que eu vou exercitar a curiosidade intelectual do aluno. Ora, a aprendizagem significativa está associada a essa curiosidade, a como que abordagem científica eu estou fazendo e como que ele vai compreender os conceitos matemáticos. Então, por exemplo, se a gente pensa, né, muitas vezes, olha, vou dar um exemplo aqui que está no nível da universidade. É uma disciplina que é muito difícil, que a gente ouve em qualquer lugar, os alunos reclamarem, mesmo os professores comentarem como exemplo, é que a disciplina de cálculo 1 é a disciplina que mais reprova na universidade, nas universidades, de uma maneira geral. Ora, alguma coisa está errado, não é? De pensar, ela é uma disciplina importante, ela reprova muito por quê? Né? Então, essa pergunta, eu dei um exemplo concreto, mas essa pergunta é a pergunta que a gente tem que fazer toda hora na sala de aula. Se a criança não está aprendendo, alguma coisa tem. Então, como é que eu vou retomar aquele conhecimento, vou reelaborar aquele conhecimento e vou dar sentido para ele? Então, a aprendizagem significativa, claro, você vai falar, mas não tem memória? Claro que tem. Tem a memorização, mas essa memorização e esse entendimento do conceito que ele está trabalhando implica em compreensão daquele conceito na realidade. Quer dizer, como é que eu aplico aquilo? Então, eu estou aprendendo uma função, um conteúdo sobre função, e aí eu vou entender a função, onde que eu aplico isso na realidade, né? Então, onde que eu aplico um gráfico e que eu entenda esse conceito? Quando eu estou trabalhando com inflação, quando eu estou trabalhando com salário, evolução do salário, série histórica de algum produto alimentício ou o valor da cesta básica. Então, tem uma série de coisas que a gente vai trazendo, mas a gente vai trazendo no sentido de produzir sentido para o aluno, relacionar isso com os contextos, mas sem perder a importância dos conceitos científicos que estão por trás disso, né? Sem perder o uso, não é? O uso de situações, problemas que possam levar a criança, né, o aluno, a entender aquilo que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, criar tecnologias digitais de informação e de comunicação de uma maneira, o uso, né, utilizar, criar essas tecnologias de uma forma crítica e significativa. O que significa isso em contextos escolares? O que significa eu entender como é que funciona, né, uma disciplina, como é que funciona o uso dessas tecnologias na sala de aula para fazer a ponte. Porque uma coisa é você entender daqui para frente como é que constrói uma plataforma, como é que faz um material. A outra coisa é a gente pensar o seguinte, como é que eu faço um material mais interativo, fazendo com o uso mais inteligente da tecnologia. De que maneira eu vou disseminar informações e essa informação pode produzir um determinado conhecimento. Então, esse processo todo que a criança vai se apropriando, isso pode gerar um protagonismo dela muito importante, né? Um protagonismo no sentido dela aprender. E esse protagonismo, essa autonomia, essa liberdade de pensar sobre o objeto que está sendo estudado, é isso que vai dar para ela condições de ter consciência crítica, de desenvolver a responsabilidade no processo de aprendizagem, a responsabilidade diante da vida. Então, tem um conjunto de, vamos dizer assim, de situações, de discussões que nós fazemos, que passa pela discussão curricular, passa por eu perguntar como é que esse conhecimento está sendo, como é que a criança, como é que eu, junto com o aluno, eu vou construir um novo conhecimento, vou fazer com que ele crie outros esquemas, que ele assimile o conhecimento, que ele acomode esse conhecimento e que ele relabora a partir da sua compreensão e aplique numa outra situação, né, num outro momento, numa outra disciplina, numa outra situação. Então, essa diversidade de saberes, essa diversidade das vivências culturais, essa forma dele apropriar conhecimento, é uma experiência única que, se nós em sala de aula soubermos usar, inclusive com as tecnologias que estão
à nossa disposição, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir trabalhar na perspectiva de uma aprendizagem significativa. Então, a aprendizagem significativa, ela tem a dimensão do cotidiano, do contexto, mas ela tem a dimensão do sentido que isso faz para a vida. E isso significa um processo de conhecimento que vai além da aplicabilidade imediata, mas vai construindo as relações e a capacidade de compreensão das coisas. E nem todo mundo chega no ótimo da compreensão das coisas. É preciso você relacionar o afetivo, o intelectual, o cognitivo, né, a dimensão cultural e a dimensão de desenvolver essas situações que ele não se sinta inseguro e que ele consiga, então, replicar ou reelaborar e aplicar numa outra situação. Então, esse diálogo, essa resolução de problemas, essa resolução de conflitos, de cooperação entre os alunos, isso é fundamental, não é? Para a gente construir essa aprendizagem significativa. E a gente tem que aprofundar o sentido dessa aprendizagem significativa. E nós aprofundamos isso na medida em que a gente tenha uma organização interdisciplinar, na medida em que a gente fortaleça a competência pedagógica das equipes escolares, né? Na medida em que o professor se sinta seguro para realizar uma atividade e o uso da tecnologia. Então, isso independe, o que eu estou falando aqui, independe inclusive se eu tenho a tecnologia à minha disposição ou não, mas tem a ver com a forma como eu compreendo o conhecimento, a forma como eu construo a lógica do processo de ensino-aprendizagem, aquilo que eu acredito do ponto de vista da minha ação pedagógica, não é? Então, a reorganização desse trabalho escolar é importante, a contextualização é também importante. E, nesse sentido, a gente consegue discutir várias situações. A gente ajuda a construção do caráter, da ética, a gente contribui para a formação da cidadania, porque eles vão ter essas experiências cotidianas convivendo com outras pessoas. As crianças, né, os alunos vão ter, num trabalho em grupo, possibilidade de colaborar um com o outro, né, e de se comunicar, de falar, de ouvir, e ter criatividade nesse processo todo. Então, nesse sentido, o que eu quis abordar, indo para o final, o que eu quis abordar nessa aula, não é tanto um processo do uso da tecnologia, mas é também, principalmente, dentro desse contexto das tecnologias, de um design educacional, de que maneira, numa perspectiva socioconstrutivista, eu consigo compreender essa aprendizagem significativa, não é? E isso que é importante, dar elementos para a criança construir os seus conceitos, construir a realidade, entrar em conflito cognitivo, pensar como que ele resolve o problema, enfim, ele entender e se apropriar de conhecimentos que são importantes para a vida dele. A gente vai retomar, em alguns momentos, esse sentido da aprendizagem significativa, desses aspectos que são de uma abordagem socioconstrutivista, e aí a gente pode rediscutir algumas coisas. Mas é importante que vocês assimilem, se apropriem dessa dimensão e apliquem isso dentro do mundo tecnológico, de uma plataforma tecnológica, entendendo os conceitos e os conteúdos da matemática. Eu acho que esse é o desafio, como é que a gente articula tudo isso. Então, eu espero que você caminhe bem, que tenha bons estudos e até a próxima.